Olá a todos, eu me chamo Marcos e estou aqui hoje para apresentar para vocês o artigo titulado Quantificação e classificação de óleos vegetais em amostras de azeite de oliva extra virgem, utilizando um espectrômetro portátil de infravermelho próximo associado à quimiometria. Bom, eu vou dividir a apresentação nos seguintes tópicos: uma breve apresentação do artigo, introdução, metodologia, resultados de discussão e as considerações finais. Bom, o artigo em questão, ele esteve disponível para a comunidade acadêmica no ano de 2020, na revista Microchemical Journal, que tem um fator de impacto de 4,8. Nesse caso aqui, o artigo é aqui do grupo da UFES, cujo autor principal é a Flávia. Bom, os autores começam dizendo que a fraude ou a adulteração é uma das principais preocupações do setor alimentício, né? E isso inclui tanto os produtores, quanto os fornecedores e quanto os consumidores finais desses produtos, né? E essa prática, né, de adulteração ou fraude, ela pode ser realizada da seguinte maneira: a primeira seria substituindo, adicionando ou eliminando certos componentes do alimento, né? Então, nesse contexto de adulteração, o azeite de oliva extra virgem, o EVOO, ele é frequentemente alvo de adulterações devido ao seu elevado valor nutricional e também valor econômico, né? Como eu disse numa apresentação anterior, o azeite ele é altamente consumido principalmente pelos povos do Mediterrâneo e é um item culinário que já está presente há séculos na nossa civilização, né? E a forma mais comum de adulteração de azeites é pela adição de óleos vegetais, né, comerciais geralmente mais baratos, como por exemplo o óleo de soja. Então, no Brasil, a qualidade dos azeites ela é regulamentada pela Anvisa ou pelo Ministério da Agricultura e segue alguns padrões como os fornecidos pelo Conselho Internacional de Oliva, é o IOC, International Olive Council, e avalia tais parâmetros como acidez, índice de peróxidos, a absorvância no ultravioleta e a análise sensorial desses azeites, né? Então, tendo em vista toda essa problemática, o objetivo que os autores fizeram foi quantificar e classificar a adulteração com óleo vegetal desses azeites, né, azeites comerciais, utilizando um espectrômetro portátil de infravermelho próximo, junto à construção de modelos quimiométricos como o PCA e o PLS, e a classificação por SINCA, né, quantificando 4 tipos de óleos vegetais, de azeites adulterados com 4 tipos de óleos vegetais: óleo de soja, milho, girassol e canola. Metodologia. Uma amostra de cada classe, óleo de soja, girassol, milho e canola, foi escolhida para produzir as misturas com os óleos vegetais. Eles se basearam nessa escolha com os azeites que mais se destacaram nos últimos 5 anos na lista do Ministério da Agricultura. Logo após, 12 amostras de azeites foram adquiridas do mercado local e foi atribuído um rótulo aleatório a essas amostras, de A a L. Mas na frente nós vamos estar abordando essas amostras, né? E misturas binárias com os 4 tipos de óleos vegetais foram preparadas em triplicata com 19 concentrações diferentes, de 0 a 100% de óleo vegetal, e todas as medições, as leituras no micronir também foram realizadas em triplicata. Para a construção do modelo SINCA, foram adquiridas no mercado local 7 marcas de azeites, foram submetidas às mesmas condições de análise dos anteriores, e tudo realizado no mesmo dia. Em seguida, essas misturas binárias foram preparadas entre essas 7 marcas de azeite. E aí, logo em seguida, essas misturas elas foram pesadas em 2 proporções diferentes: 25 para 75 e 50-50 de óleo vegetal. E o conjunto final dessas misturas consistiu em 40 amostras que foram também analisadas em triplicata no equipamento. Ferramentas. Bom, os autores utilizaram o equipamento Micronir Pro 1700,
E, no caso, ele foi configurado para operar numa faixa de 1.676 a 908 nanômetros, com 100 scans, integração de 8 milissegundos, uma aquisição de 125 pontos por scan e uma resolução de 6,20 nanômetros, né? E o equipamento, os autores utilizaram os dois acessórios que acompanham o equipamento. Um para ser realizado no modo de transmitância e o outro no modo de reflectância. Bom, todos os espectros de NIR, aí já estamos entrando na parte de quimiometria, todos os espectros eles foram pré-processados utilizando a primeira derivada do algoritmo Savitz-Goulet com um polinômio de segunda ordem e uma janela de 7 pontos, ou seja, todo o conjunto espectral, as variáveis, elas foram reduzidas em 7, divididas por 7. E os espectros médios das triplicadas que nós vimos anteriormente foram utilizados para construir os modelos quantitativos e qualitativos. Nesse caso aqui, eu posso citar o PLS, que foi construído para as 4 misturas de óleos vegetais. E, nesse caso, a otimização do número de variáveis latentes para o modelo foi realizada utilizando validação cruzada dupla. Em seguida, a matriz com os 19 amostras que nós vimos anteriormente, foi aleatoriamente separada em 70% por conjunto de calibração e 30% por conjunto de teste. E a otimização, a avaliação dos modelos, foi utilizada a métrica RMSEP, que é o erro quadrático médio de predição. Ainda na parte de geometria, o modelo SINCA foi construído com um conjunto de dados de calibração composto pela média espectral de 2 lotes de azeite de oliva diferentes. 3 espectros, né, que nós vimos, 36 misturas binárias, além de 4 azeites comerciais que foram comprados em diferentes porcentagens de óleo de soja e também 4 amostras de óleo vegetal puro. 4 conjuntos de dados de teste foram utilizados para avaliar a capacidade do modelo de classificar os azeites, com diferentes quantidades de adulterantes. Também é importante lembrar que diferentes tempos de armazenamento desses óleos, né? Então, os autores, eles utilizaram um conjunto de teste com 33 amostras, composto da média espectral das misturas binárias, azeite e óleo, 8 amostras de azeite de diferentes marcas comerciais e 7 amostras que foram armazenadas por 12 meses. Isso já vai avaliar também a questão do tempo de armazenamento, né? E aí, esse modelo aqui ele vai classificar em 2 classes. Ou é azeite, ou não é azeite. Nesse caso, azeite de oliva extra puro. Resultado de discussão. Aqui trago os resultados da medida dos espectros obtidos com o microNIR. Aqui nós temos na figura A o espectro original e aqui na figura B o pré-processado com a primeira derivada. É importante lembrar aqui e ressaltar que a região entre 1200 e 1100 é uma região muito importante, como nós podemos ver aqui, é uma região que há muita variação, à medida que se aumenta a quantidade de óleo de soja, por exemplo, aqui neste caso, né? E variação significa informação para o modelo, né? E essa região aqui que eu destaquei, que os autores destacaram, entre 1300 e 1100, ela é característica do grupo do segundo sobretom das vibrações CHs, né? Que pode se referir aos substituintes CH2, CH3 ou da dupla CH-CH. Trago aqui também os espectros para o óleo de milho, para o óleo de girassol e para o óleo de canola também. É importante notar que estruturalmente os espectros aqui originais eles são muito parecidos entre esses mesmos óleos. E aqui também, da derivada também é muito parecida em todos os 4 óleos. A região entre 1300 e 1100 foi a região que concentrou maior variação no modelo. Construindo o modelo PLS, é possível perceber
que tanto para o modo de transmitância quanto para o modo de reflectância, os modelos tiveram altíssimos coeficientes de correlação e um baixo erro de predição. Contudo, eu ressalto aqui o erro quadrático médio de predição. Nesse caso, o modo de transmitância foi o que apresentou um menor erro. Por exemplo, aqui pode só 0,17 e no modo de reflectância 1,72. Além disso, como eu destaco aqui em azul, o modo de transmitância foi o que apresentou uma menor faixa de limite de detecção e limite de quantificação quando comparado ao modo de reflectância. Sendo assim, os autores selecionaram o modo de transmitância para dar continuidade à parte quimiométrica. Aqui temos os modelos, aqui no caso o modelo de transmitância, com o valor de referência e o valor predito, então é possível observar uma alta correlação linear entre esses modelos. Aqui no caso nós temos o gráfico de loadings, com as 3 variáveis latentes que os autores utilizaram lá na otimização. Então é importante lembrar também que a região que mais favoreceu, que mais teve relevância, impacto na construção do modelo, foi justamente a região entre 1100 e 1400, como nós vimos lá anteriormente, que era onde, que concentrava mais variação, ou seja, mais informação. E esse resultado, é importante mostrar que o que a gente acabou de ver no modelo PLS, demonstra que a miniaturização e a portabilidade deste equipamento, do microNIR, pode ser empregado para detectar alterantes presentes em azeites, como, por exemplo, a adulteração por óleos vegetais, com um desempenho analítico semelhante aos equipamentos de bancada, né? É um equipamento que pode ser usado em campo. Aqui nós temos, lá nós utilizamos o conjunto de calibração. Agora, os autores pegaram aquelas 12 amostras comerciais que eles rotularam de A a L e submeteram aquele modelo como conjunto de testes, né? Então, é importante notar aqui que alguns valores estão negativos. Isso chama bastante atenção, né? Os valores que são negativos ou próximos de zero, eles sugerem amostras com conteúdo zero de adulterantes, né? E isso também se deve às incertezas que nós vimos lá no slide anterior, do limite de detecção e do limite de quantificação, né? Que tinha uma faixa de limite para o método. Já os valores superiores a 100%, como é possível observar aqui para o óleo de milho e para o óleo de canola, está relacionado à similaridade da composição de ácidos graxos desses óleos com os azeites. Aqui nós temos agora a construção do modelo PCA e SINCA. Aqui nós temos os modelos para os 4 óleos vegetais, para as 4 blends de óleos vegetais, né? E é possível perceber que as 3 primeiras componentes principais, elas descrevem quase 99% da variância explicada. E é importante lembrar também, por exemplo, no modo de transmitância, a componente 1 representa quase 100% da variação. Se nós somarmos a variância total explicada para o modo transmitância e para o modo reflectância, a gente percebe que o modo transmitância foi o que explica melhor a informação descrita no conjunto de dados. Dessa forma aqui, os autores expressaram no artigo o gráfico de scores da PC1 versus a PC2 no modo de transmitância. É possível perceber aqui que para o óleo de soja e para o óleo de canola, à medida que, no sentido positivo da componente 1, nós temos agrupado, nós temos uma tendência das misturas com menor quantidade de óleo vegetal. Enquanto que para o óleo de canola, para o óleo de milho e para o óleo de girassol, no sentido positivo da componente 1, nós temos uma tendência das misturas com maior quantidade de óleo vegetal. Agora, os autores pegaram e também fizeram a análise por componentes principais daquelas 12 amostras do conjunto de teste. E eles conseguiram observar aqui a formação de 3 grupos, G1, G2 e G3. Com base nos rótulos desses azeites, desses produtos comerciais, é informado que
os que estavam no grupo 1 e o grupo 2 coincidiram aqui, né, separaram no gráfico, e lá no rótulo estavam que eram azeites puros, enquanto que os que estavam no enquanto que os que estão aqui no grupo 3 estavam lá escrito no rótulo do produto que eles eram misturas, né? Então é possível perceber que o modelo PCA conseguiu separar os azeites puros dos azeites em mistura ao longo aqui da componente 1, que descreve quase 99% da variância, né? E a contribuição mais considerável para essa componente 1 justamente é a região entre 1100, 1160, 1200 e 1300, né, que, como nós vimos anteriormente, é a região com maior variância, ou seja, mais informação. Aqui nós temos um modelo Cinca, que classificou em uma classe ou é azeite de oliva extra virgem ou não é azeite de oliva extra virgem, né? Então, é possível ver que o resultado do modelo construído, mostrado aqui na figura, de acordo com a distância aqui, da distância normalizada da classe 1, nós podemos ver aqui as amostras que não são azeite de oliva extra virgem e as amostras que são azeite de oliva extra virgem, né? E o modelo classificou corretamente essas amostras e as suas combinações com a classe alvo, que seria azeite, ou não azeite de oliva extra virgem. Ao mesmo tempo, os óleos vegetais são apresentados como aqui uma maior distância normalizada comparado com os óleos de oliva extra virgem puros, né? Então, da mesma forma aqui como nós podemos perceber, o modelo ele conseguiu classificar muito bem, com base aqui na nossa matriz de confusão. Nós podemos perceber aqui, por exemplo, para o conjunto de treinamento, 49 amostras foram marcadas como classe 1 verdadeiro, ou seja, azeite de oliva, e 0 amostras como não azeite de oliva. Então, é possível perceber, com base nessa matriz aqui de confusão, que não há falsos positivos, e não há falsos negativos, e nem há amostras ambíguas dentro desse modelo aqui que os autores construíram, né? Desse conjunto de treinamento. Vale ressaltar que esse é o conjunto de treinamento, né? Com dois componentes principais, os autores conseguiram descrever mais de 97% da variância, e a classificação, com base nós podemos ver aqui na figura e na matriz de confusão, ela tem uma exatidão, ou uma accuracy, de 100%, e uma sensibilidade e especificidade de 1 e 0, respectivamente, e um erro de 0%. Já agora, quando introduz-se o conjunto de teste, né, das amostras comerciais, nós já podemos ver aqui uma certa ambiguidade e uma certa classificação incorreta. Por exemplo, aqui na figura A, das misturas com óleo de soja, está separada aqui por adulteração, há uma classificação ambígua, por exemplo, aqui nas amostras entre 1 e 3% de peso-massa-massa, e aqui também, ó, algumas amostras próximas aqui da beirada, há também uma classificação errada, né? Elas tinham baixa concentração de adulterantes e foram classificadas como puras. Também nós temos aqui dentro algumas amostras com 15% de adulteração, que aí já ocorreu uma classificação ambígua. Aqui também no milho, nós podemos ver aqui, ó, 3% de adulteração, foi classificado como puro, então isso aqui seria uma classificação errônea. Já aqui nós temos algumas amostras entre 10% e 25% que foram classificadas ambiguamente, como se fosse azeite puro, né? Então, esses resultados, eles sugerem que a identificação da adulteração como um instrumento portátil, ela pode ser ambígua, né, em casos de baixas concentrações, o que acaba implicando na necessidade de outras técnicas de confirmação, outros modelos de classificação, como, por exemplo, o PLS. Por outro lado, a presença da análise quantitativa com respostas ambíguas, ela já é um alerta por uma suspeita de adulteração, né? Como nós podemos ver aqui, ó,
o óleo de soja classificou como extra virgem uma amostra com 15% de adulteração. Eu ressalto que essa elipse azul aqui, ela é a projeção das amostras com nível de confiança de 95%. Bom, concluindo, o uso do espectrômetro portátil Micronir associado a técnicas sinométricas é uma ferramenta confiável para identificar, classificar e quantificar o teor de óleos vegetais, nesse caso, milho, soja, girassol e canola, no azeite de oliva extra virgem. E os modelos de regressão multivariado PLS para reflectância e transmitância apresentaram ótimas correlações lineares, né, superior a 99%, e um RMSEP numa faixa de 1,72 a 4,65 massa-massa e 0,45 a 1,86 massa-massa, respectivamente, reflectância e transmitância. No caso, a transmitância apresentou um erro menor, né? Sendo o modo de transmitância mais eficiente, com LOD e LOQ mais baixos, né? E os modelos SINCA podem identificar a adulteração com a baixa concentração de adição de óleos vegetais e classificar com um nível de confiança de 95% em casos de teores maiores, né, de adulterantes. Nós vimos nas imagens anteriores que um teor maior de adulterantes é melhor classificado pelo modelo SINCA. Muito obrigado a todos.